Olá, boa noite, 6h02. Hoje é quinta-feira, 23 de março de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG implanta projeto piloto para a realização de audiências híbridas. Primeiro programa do ano Conhecendo o Judiciário é realizado em Belo Horizonte. STJ suspende ações sobre autorização sanitária para importação e cultivo de cannabis para fins medicinais. Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, indefere solicitação do jogador Robinho sobre processo na Itália. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG implanta projeto piloto para a realização de audiências híbridas. As informações com a repórter Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Esse tipo de sessão proporciona que advogados e partes participem à distância dos julgamentos presenciais no TJMG, em conjunto com os desembargadores que estiverem presencialmente na audiência. Nessa quinta-feira, o projeto piloto foi testado pelos desembargadores que compõem a 5ª Câmara Cível do TJMG. O Judiciário Estadual Mineiro possui um amplo projeto de modernização tecnológica dos sistemas de áudio, vídeo e da infraestrutura dos plenários instalados no edifício sede do TJMG em Belo Horizonte, até que essa modernização seja efetivamente implantada, já que envolve diversos setores do TJMG e demanda tempo, foi criada uma solução provisória para a realização de audiências híbridas nas câmaras julgadoras. O primeiro vice-presidente do TJMG, desembargador Alberto Vilas Boas, destacou a importância da iniciativa. A Câmara Cível, ela iniciou esse ano, com o retorno das sessões presenciais, um modo inicial de realizar julgamentos híbridos. Então, ela é híbrida porque coexistem a participação presencial do advogado e dos desembargadores na sessão, e também é possível gerar videoconferência. Só que esse sistema estava num modo muito inicial, então o que se fez? A área de TI do tribunal elaborou uma melhora na qualidade da transmissão do áudio para permitir que o advogado do interior também participe da sessão física, presencial, por videoconferência. O juiz auxiliar da presidência e coordenador da Diretoria Executiva de Informática do TJMG, Rodrigo Martins Faria, falou sobre a funcionalidade do projeto piloto. Antes, o magistrado trazia a webcam que eles tinham no gabinete, conectava no computador, usava fone de ouvido, porque se você usasse o sistema de som ambiente, dava microfonia, Então foi esse o desafio que a gente teve que superar. Aí a gente acrescentou também a tela que permite que a plateia ali, os advogados estão esperando, consiga ver quem está falando de casa. Do jeito que estava antes, o desembargador enxergava o advogado sustentando, mas quem estava na plateia não enxergava. Por exemplo, se tivesse o advogado da parte recorrente sustentando remotamente e o advogado da parte recorrente estivesse presencialmente, o advogado da parte recorrente não ia ouvir. Assim que a gente testar em funcionamento essa solução e concluir que ela é adequada ou sanada algum eventual ajuste, a gente pretende expandir essa solução provisória para as demais câmaras. As audiências híbridas devem estar implantadas em todas as câmaras julgadoras do TJMG nos próximos meses. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Primeiro programa do ano Conhecendo o Judiciário é realizado em Belo Horizonte. Quem acompanhou e traz as informações é o repórter Marco Aurélio Franco. O Pedro se enrolou todo para tentar explicar qual é a função de um juiz de direito. Eles... Faz o quê? O André também se confundiu. Julgam, aplicam as leis, julgam as leis. A resposta está numa cartilha editada pelo Supremo Tribunal Federal. Ao Poder Judiciário, compete interpretar as leis e aplicar o direito de acordo com os casos a ele apresentados, por meio de processos judiciais que começam
por iniciativa dos interessados. O Poder Judiciário é composto por juízes, desembargadores e ministros, de acordo com a instância em que atuam. Todos são chamados de magistrados e ser uma magistrada é o sonho da Laís. Tem vezes que eu fico vendo uns casos na internet e eu vejo que se ele não tiver o discernimento, não tiver uma sabedoria para poder julgar aquilo, ele vai fazer uma coisa errada. Ele pode condenar um inocente, mandar prender alguém que não tem nada a ver com a situação. A Laís foi mais uma das dezenas de alunas e alunos que participaram de mais uma edição do programa Conhecendo o Judiciário, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que leva às escolas palestras e debates sobre as funções do Poder Judiciário. Dessa vez, as atividades foram na Escola Estadual Augusto de Lima, na região centro-sul de Belo Horizonte. A juíza Lucimeire Rocha, da 9ª Vara Criminal de BH, que participa ativamente do programa, falou sobre a iniciativa. É um projeto, para mim, fundamental, ele é voltado totalmente para a formação da cidadania, na medida em que mostra, aos alunos como o Brasil se organiza para que eles possam agir de uma forma mais assertiva. As ações do programa devem ser feitas com agendamento. No interior do estado, as atividades são solicitadas diretamente nos fóruns. Na capital, podem ser agendadas pelos telefones 31 32 32 25 37, repetindo 31 32 32 25 37 ou 32 32 25 62 ou pelo e-mail conhecendo@tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Amanhã é dia de intervalo cultural no TJMG. A partir do meio-dia, na entrada do edifício sede do Tribunal em Belo Horizonte, o público vai acompanhar a apresentação musical do desembargador Ramon Tássio, que vai trazer canções de autoria própria. O intervalo cultural é uma iniciativa do TJMG por meio da Diretoria Executiva de Comunicação, que visa aprimorar, aproximar a instituição da sociedade por intermédio da arte, com apresentações periódicas de música, dança, peças teatrais e demais manifestações artísticas. São 6h10. A seguir no próximo bloco. STJ suspende ações sobre autorização sanitária para importação e cultivo de cannabis para fins medicinais. E ainda, ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, indefere solicitação do jogador Robinho sobre processo na Justiça. Voltamos em instantes. STJ suspende ações sobre autorização para importação e cultivo de cannabis para fins medicinais. As informações com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da tramitação das ações individuais ou coletivas que discutem a possibilidade de autorização para importação e cultivo de variedades de cannabis para fins medicinais, farmacêuticos ou industriais. A decisão vale até que a Corte estabeleça um precedente para o tema. Os ministros aplicaram um incidente de assunção de competência a um processo em que uma empresa de biotecnologia pede aval para importar sementes para cultivar, vender e explorar industrialmente a planta. Numa decisão em instância anterior, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que não cabia ao Costa, pediu que diversos órgãos se pronunciem sobre o tema. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, indefere solicitação do jogador Robinho sobre processo na Itália. As informações com Fátima Uchoa. O ministro Francisco Falcão determinou com urgência que o jogador seja intimado a apresentar contestação ao pedido de homologação da sentença estrangeira e reabriu o prazo de 15 dias. A Itália requereu ao STJ que a pena fosse cumprida no Brasil. O ministro lembrou que a homologação busca analisar os requisitos formais para reconhecimento e execução da decisão no Brasil, ou seja, não se trata de novo julgamento do caso pela Justiça brasileira. Do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Hoje quero compartilhar com vocês alguns números da Rádio TJ Minas. Desde o início do canal oficial de rádio web do TJMG, há 1 ano e 7 meses, a Rádio TJ Minas já alcançou mais de 80 mil acessos. São 15 mil downloads de notícias pelas 2.200 rádios afiliadas ao Grupo Rádio Web, a maior agência de notícias do Brasil. Já são quase 17 mil usuários únicos e projeção, inclusive, no exterior, com veiculação de matérias sobre decisões do Poder Judiciário Mineiro. O nosso muito obrigada e continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. São 6h15. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Mas você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias, segunda edição, no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Inscreva-se e acesse tjmg.jus.br. Lá no final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. Siga o Tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Uma ótima noite e até amanhã.